Oi, cambada, tudo bem? Bom, se você tá aqui, provavelmente você viu o vídeo anterior mostrando o teste da materialização, né, da lei da atração. E tem uma questão que eu mesmo eu tinha muita dúvida, mas os mentores, muito vídeo, foram me explicando um tema interessante. Por que que é difícil materializar dinheiro? E eu notei uma coisa fascinante. Assim como você, provavelmente você deve ser brasileiro ou da língua portuguesa, né? E a gente, né, ou Portugal, ou Brasil no geral, a gente tem crenças horríveis acerca do dinheiro, sabe? Ele é sujo, que é difícil, só safado e ladrão que ganha dinheiro, que política é tudo safado, você já sabe, né? Todas essas merdas de sempre. Então o que acontece? Como a gente já está acostumado com isso, e também tem milhões de crenças, tem até um vídeo que eu vou indicar, do André Lima, do FT, é fantástico esse vídeo. 118 crenças acerca do dinheiro de prosperidade. Desses 118, 120 eu tenho. Entendeu? Então, eu sei como é que é, entendeu? Eu entendo. Mas, se a gente for um pouco mais frio, eu já notei até isso quando eu vou fazer materialização. Como eu falei do casaco, né, do meu material, eu consigo... Desculpa. Eu tenho até facilidade em visualizar as coisas, né? Quando chegava o dinheiro, era uma coisa fascinante. Com vários clientes aconteceu isso comigo. Ou eles andavam para trás, ou cancelavam na última hora, ou sumiam, entendeu? Quando precisava daquele dinheiro. Dava tudo errado e eu não entendia por quê. O dinheiro era para entrar, ou demorava, sempre tinha um empecilho enchendo o saco. Quando eram objetos, não. Que nem do casaco que eu falei, um dia eu consegui materializar. Às vezes eu... É uma coisa simples, vai. Quando eu tô na feira, como eu falei hoje, no mesmo dia eu fui na feira, né? E quase sempre, a minha mãe faz até isso também, ela escreve muito, né? Ela gosta de escrever lista, tipo, tem que comprar isso na feira, coisa tal. Só dela escrever na lista, é automático. Chega na feira, quase sempre encontra aquele objeto que ela tava procurando. Sabe? Se eu, exemplo, eu quero 2 dúzias de banana. Quando vai lá, encontra por um preço acessível, ou pela quantidade que quer. Às vezes vai até encontra exatamente o que você queria. Por quê? Porque quando é um objeto, uma banana, você não tem tanta crença com uma banana, com uma alface ou com, sei lá, um casaco, do que com o dinheiro. O dinheiro a gente já tem aquela coisa assim, exemplo, dinheiro é... Se eu tiver dinheiro, eu vou ser ruim, eu vou ser egoísta, ou pessoa espiritual não pode ter dinheiro, ou sei lá, se for ateu dinheiro é o mal do mundo, né? Porque às vezes acaba misturando ateísmo com comunismo, entendeu? Depende. Crenças acerca do dinheiro, pensamentos ruins sobre o dinheiro, é o que não falta. Então, como a gente tem muito empecilho, como tá falando de novo do André Lima, o FT é uma terapia fantástica. É uma das milhares, mas é uma ótima pra gente tirar, porque não adianta você tentar colocar pensamentos positivos quando a base é negativa. Quando a gente tem um programa que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que é o Irmãos à Obra, né, o Jonathan e o Drew Scott, e eles, quando vão fazer reforma, eles falam sempre isso. Olha, eles descascam toda a casa lá, né, que é drywall. Eles mostram a estrutura de madeira e falam, aqui a estrutura está toda podre, não tem como a gente fazer uma coisa boa em cima, pegar um material de qualidade e colocar em cima de material ruim. Tem que destruir, começar do zero, pôr uma estrutura boa, para depois criar uma coisa bonita em cima. É mais ou menos a mesma coisa em pensamento. Por exemplo, se você está com muito problema financeiro, está com muita dificuldade no momento, você pode ver todo o vídeo de lei da atração do mundo, assim, lógico que ajuda, tá? Não é isso, mas se você tem muita crença negativa acerca do dinheiro, não adianta colocar coisa boa. É a mesma coisa, você vai querer colocar coisas positivas em cima do negativo. Você está tentando construir uma casa de luxo em cima de uma base toda podre, entendeu? Não tem como, você tem que quebrar primeiro o negativo para depois pôr o positivo, entendeu? Então, e como eu falei, como objetos a gente não tem tanta crença negativa quanto o dinheiro, por isso que é mais fácil materializar. Não é porque... Não é meio materializar, porque ele já está criado, né? Você emanar, você entrar na mesma frequência do objeto, entendeu? Então, por exemplo, a Esther Hicks, né, fala muito isso, né? O Abraham,
que você tem que entrar na fonte, você tem que entrar na mesma frequência. Se você quer ouvir rock, você não adianta querer colocar numa estação de pagode ou uma estação de sertanejo e reclamar que depois não tá tocando aquilo. Você está na frequência errada, né? Tipo, você não está na frequência do que você quer, entendeu? Então, mas se você fizer uma oração, por exemplo, Deus, por favor, me dê dinheiro para eu não passar fome, para eu pagar as minhas contas porque tem muita dívida. Não tem nenhum sentimento positivo nisso. Você está no desespero da dívida, da fome e da falta. Uma oração correta, né? Tipo, não é politicamente correto, mas assim, correto para você, seria o quê? Eu sou grato. Por que a gratidão é tão importante? Você está vivendo. Você já está na frequência do objeto que você quer. Que nem eu estava na frequência do casaco. Vê o vídeo lá pra você entender, tá? Eu estava na frequência dele, não tinha nada que impedisse, não tinha nada que eu falava, ai, será que eu sou digna de ter um casaco? Ai, casaco, só as pessoas... Como é que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um casaco para entrar no reino do céu? Sei lá, não tinha impedimento, né? Então veio fácil. Mas como tem muita dificuldade, tem muita crença base podre, entendeu? Acerca do dinheiro, ele fica difícil. Então não é o problema o dinheiro. Não é que Deus não vai te trazer, o universo tem dificuldade. Não, não, não. O universo te traz. Na hora, se você conseguir. Se você não tiver bloqueio, vem na hora. Na hora. Entendeu? Eu vou dar um outro exemplo. Um exemplo simples. Meu irmão tá vendendo alguns brigadeiros e a gente guarda no freezer, né? Ele vende às vezes na rua, assim, coisa e tal. E eu moro num prédio. Bom, tava guardando no freezer. Meu freezer é pequeno. E tem um kit com 3 brigadeiros, né? E eu tava encaixando os potinhos pra guardar no freezer. Eu juro, eu só pensei isso, tá, gente? Eu pensei o sentimento, não tava ligando, não tava desesperada, entendeu? Poxa, seria legal, né? Se pudesse... Se tivesse vendido mais um kit, ia caber tudo certinho no freezer. Não estou brincando. 5 minutos depois, tocou alguém no interfone, era um vizinho e comprou exatamente o kit. Sabe? Porque, de novo, eu não estava desesperada. Desespero é a pior coisa que você faz numa oração, gente. Evite o máximo isso. Veja, agradeça e largue, como eu falei. E se tiver muita crença acerca de dinheiro, tem essa lista do EFT, que é muito interessante. E a gente pode explicar melhor sobre essas crenças, como funciona, entendeu? Porque não pode fazer uma base positiva desculpa, não pode ter uma base positiva quando tem uma crença negativa por baixo. Não adianta, você vai acabar sempre batendo no muro, impedindo de você ganhar. Você quer aquilo, mas essa crença está batendo muito forte que você não merece, ou que você não pode, ou que pode ser assustador. Então tem que tirar o podre antes de limpar. Antes de poder criar uma coisa positiva, tem que tirar a base podre. Não tem jeito, tá? Não adianta você só querer falar frases, não, eu estou bem, eu me amo, mas no fundo você tem uma baixa estima enorme, você acha que não merece, ou crença religiosa, ou crença política, não adianta, entendeu? A lei funciona sempre, a lei da atração. Não importa se você acha que não existe, não importa, continua existindo. É que nem a lei da gravidade, vai existir, quer você queira, quer não. Só que você tem que entender o que tem por trás das suas crenças que impede dela funcionar. Ela está sempre funcionando. Entendeu? Não é o problema, não é a lei da atração. O problema é a sua crença negativa acerca do dinheiro. Tá? Bom, eu gravei esse vídeo simplesinho porque eu queria dar uma continuidade daquele assunto do casaco, né? Então, se você tiver interesse mais sobre o assunto da lei da atração, quer que a gente explique um pouco mais pra conseguir esmiuçar sem crença, sem tanto condicionamento, tantas morais que eles colocam no meio de uma coisa tão simples, que é essa coisa da lei da atração. É básico, é fácil. É que a gente, infelizmente, põe muita lorota por cima. Entendeu? Aí complica e depois vai culpar quem? A lei da atração. Ela tá aqui funcionando, tá direitinho funcionando. É a gente que impede dela funcionar, entendeu? Bom, espero que tenha sido útil esse vídeo. Qualquer coisa, dê um like, comente aqui embaixo qual assunto que você tem interesse em mexer mais sobre isso. E vamos tentando esmiuçar um pouquinho esse assunto, tá bom? Espero ter sido útil. Beijinho e até!